Bem, como que vocês estão? Os primeiros 5 minutos não vale, a gente fica aqui conversando. Nossa, mas depois dessa, eu já fico feliz. Então, façam assim, sempre quando você for fazer aniversário, faz no dia do culto, que você já recebe várias coisas juntos. Amém? Como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, que nesse domingo você descansou com a sua família, né? Eu espero que sim. Então, eu queria já começar o nosso culto para que você já abra lá em Êxodo 14. Abre lá comigo, fazendo um favor. Como que você tá? Tem alguém aí da sua família aí? Chama todo mundo. Vai mandando o link ali, o aviãozinho, onde você estiver. Manda para todo mundo. Eu tenho certeza que essa palavra vai fortalecer os nossos corações. Do mesmo jeito que Deus falou comigo, encheu meu coração de alegria, eu tenho certeza que nessa noite Ele vai encher a tua casa, os teus planos, e eu sei que hoje vai ser uma noite maravilhosa, amém? Ó, Êxodo 14, eu vou tentar vir aqui um pouquinho mais pra frente. A gente tem que se arrumar, né? Ó, Êxodo 14, lá no 19. 19 ao 22 fala assim: Então o anjo de Deus, que ia diante do acampamento de Israel, se posicionou atrás do povo. A coluna de nuvem também mudou de lugar. Ela foi para a retaguarda e ficou entre o acampamento e o egípcio. A nuvem escura ela trouxe treva para os egípcios, mas luz para os israelitas. Com isso, os dois grupos não puderam se aproximar um do outro durante a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com um forte vento leste, o Senhor abriu caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. E o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, com uma parede de água de cada lado. Amém? Você já viu essa história? Lembra de Moisés, quando ele abriu o mar? A gente sempre conta essas historinhas, né, para os nossos filhos, e tem passando na TV, e tem história, tem várias coisas, não é? Eu tenho certeza que você já ouviu essa palavra, você já ouviu sobre isso. O pessoal está arrumando aqui, ó. Olha que chique, gente. Você não tem noção como é que é chique. Sabe, eu vou só resumir bem rapidinho essa história. Sabe, Moisés foi um cara que ele foi surpreendido. Ele foi, de uma hora para outra, ele nasceu, aí houve uma guerra e queriam matar todas as crianças, e a mãe legítima dele colocou ele num cestinho, e ele foi parar numa casa, num palácio maravilhoso, que não era a casa dele. Sabe, e durante a trajetória ele cresceu naquela casa, mas aquilo não era a vida dele, não era a história dele. E aí, de um dia para o outro, Deus convidou ele para entrar num lugar onde Deus revelou realmente quem ele era. Que ele ia sair dali onde ele estava, e ele ia tirar todo aquele povo que era escolhido daquele lugar, ia tirar do Egito para mandar para uma terra onde Deus prometeu que ia ter leite, mel, ia ser um lugar maravilhoso. Você lembra dessa história? Moisés fez isso. Mesmo com medo, gaguejando, ele fez isso. Ele se posicionou e foi. Sabe? E durante essa história, ele tentou falar para o faraó, deixa meu povo ir para a gente adorar lá. Não vai ter nada, deixa a gente ir. E o coração dele estava endurecido. Ele não deixava de jeito, maneira. Aí veio as 10 pragas. Lembra dessa história? Estou resumindo bem basicamente para você lembrar. Mas eu quero que você depois pegue o texto ali, folheie e leia a semana inteira. Você vai ver que maravilhoso é essa história. Sabe? Então, daí Moisés foi e se posicionou. E no último instante, naquela última praga que Deus mandou, que era para matar que os primogênitos, os primeiros homens, né? Primeiros animais teriam morrido, aquilo ali sacudiu o faraó, ele falou, leva esse povo daqui. E eles foram. Mas, de repente, o faraó falou assim, quer saber, eu vou matar esse povo, eu vou tudo atrás deles. E mandou o povo ir atrás deles. Sabe, os soldados foram atrás, e Moisés com aquele povo indo, caminhando, chegou numa hora onde só tinha um mar na frente.
Só tinha uma imensidão na frente para onde eles iriam. Com aquele mar enorme na frente, um monte de soldados atrás querendo matar eles. Você já imaginou essa situação? E eu quero chegar nesse ponto com você nessa noite. Sabe, eu tenho certeza que aquele povo, naquela hora ali, falou assim, agora acabou tudo. Não tem pra gente ir aonde ir, como que a gente vai fazer? A gente não sabe nadar, tem um monte de criança, tem animal, como que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer agora? Sabe o que eu acho mais interessante? Aqui nessa parte que a gente leu, fala que um anjo que estava acompanhando aquele povo, ele mudou totalmente de posição. Ao invés que ele estava ali guardando o povo, ele mudou de posição. Sabe, muitas vezes nesse ano você deve ter parado e pensado assim, meu Deus, e agora? Acabou. O que eu vou fazer? Não tem para onde eu correr, não tem para onde eu ir. Eu tenho uma pandemia atrás, eu tenho uma crise financeira na frente, eu tenho um casamento que está bagunçado. O que eu vou fazer? Você já parou esse ano para pensar assim, agora acabou? Não tem mais o que eu fazer. Sabe, durante essa semana que o nosso pastor falou que eu ministraria, no dia que ele falou, eu estava ali sentada, e Deus falou assim, Tânia, ainda não acabou. Eu fiquei assim, ué, como assim? Sabe, durante esse ano, quantas vezes, quantas pessoas já chegaram em mim e falaram assim, Tânia, eu não tenho mais o que fazer, eu não sei mais o que fazer, para mim acabou. Sabe, como esse povo lá no Egito, eu tenho certeza que você já parou de frente e falou assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Sabe, mas eu tenho uma palavra para liberar sobre você. E eu queria que você anotasse aí, se você está com um caderno aí, escreve, ainda não acabou. Ainda não acabou. Você tem um caderno aí, uma folha, pega qualquer coisa, pega um guardanapo e escreve, ainda não acabou. Sabe, esse ano foi um ano mais louco que a gente viveu até agora, não foi? Tanta coisa. E eu estava revendo esses dias as últimas ministrações que a gente teve aqui. Sabe, eu lembro uma vez que foi quando a nossa pastora ganhou nenê, foi o dia que eu ministrei, eu falei da suficiência de Deus. Aí eu não lembro exatamente, mas depois veio a simplicidade de Deus. E aí, semana passada, o nosso pastor falou das batalhas que a gente pode enfrentar, né? E quando Deus falou que não ia acabar, uma das coisas que eu fui lembrando de tudo, ele foi mais ou menos, Tânio, você entende que eu sou suficiente? Você entende a minha simplicidade no meu agir com você? Você entende a minha simplicidade com falar com você, como eu ajo nas suas emoções? Lembra dessas ministrações? Você não lembra? Tem ali no Instagram, no YouTube, está tudo gravadinho. Vai lá e assiste. Sabe, Deus, ele é muito simples. Ele é tão simples que quando aconteceu tudo isso com esse povo, que eles foram fugidos, saíram correndo, sabe o que era mais legal? Deus preparou esse povo antes deles fugirem, antes deles irem para esse lugar onde Deus prometeu. Antes, Deus falou assim, se guardem dentro de uma casa. Grava bem o que eu estou falando. Ele falou assim, se guardem dentro da sua casa, passem ali, sangue do animal ali na porta e fiquem aqui. Porque algo vai acontecer nessa noite e muita gente vai se perder, vai morrer. Você lembra disso? Sabe, e eu lendo tudo isso, eu vendo tudo isso, a certeza que eu tenho, Deus nos guardou. Eu não sei como você está na sua casa agora. A gente tem patrocínio aqui da Altinho Suspensões, que é das motos. Sei lá. Amém? Guarda aí. Fecha aí, não dá nada. Sabe, uma das coisas que a gente tem que entender é Deus guardou a gente. Por mais que as coisas estão acontecendo, elas estão bagunçadas nesse mundo louco, Deus te guardou. Sabe, eu não sei como está a sua casa. Tânia, mas minha casa está uma bagunça, meu casamento está indo pro ralo, minhas finanças estão pior ainda, está mais que no vermelho, está no roxo. Sabe, eu tenho certeza que se você está me assistindo, se você está me ouvindo agora, eu tenho certeza que não faltou alimento na sua casa, não faltou o teu abrigo, não faltou a tua internet, porque você tem aí, não é? Sabe, por mais que as pessoas se desesperem, por mais que a loucura desse mundo nos afetou, Deus não parou por conta de uma loucura que aconteceu, por conta de uma pandemia, por causa de uma crise, por conta de
presidente que foi eleito prefeito, não parou. Sabe, as coisas não pararam porque o mundo está doido, porque a pandemia chegou. Sabe, Deus não mudou porque isso tudo aconteceu. Pelo contrário, ele continua sendo o mesmo. Você acredita nisso? Ele continua sendo o mesmo que vai ainda abrir um mar na frente de todo mundo. E você vai atravessar numa terra seca. Sabe, eu queria te relembrar de algo que quando eu estava lendo sobre tudo isso, Deus me fez lembrar. Lembra lá no começo do ano, quando a gente sempre tem um tema para o ano, né? Esse é o nosso ano do quê? Do transbordar. Abre lá em Isaías 54 comigo. Eu vou tentar ler rapidinho, estou tentando ser o mais... Fala assim, cantem, ó mulher sem filhos, você que nunca deu à luz. Cante alegremente em voz alta, ó Jerusalém, você que nunca esteve em trabalho de parto. Pois a abandonada agora tem mais filhos que uma que vive com o marido, diz o Senhor. Grava isso aqui. Amplie o lugar onde você mora. Construa mais lugares, construa mais um cômodo. Aumente a sua casa e não economize nisso, pois logo você transbordará por todos os lados. Lembra disso? Esse foi o nosso tema, não foi? Você acredita que isso aqui ainda não mudou? Deus ainda está transbordando. Mas como, Tani, no meio de uma pandemia, como que a gente está transbordando? No momento em que Deus nos trouxe para dentro da nossa casa, Ele transbordou em você. Ele transbordou em você. Ele quis te encher a tal ponto de você transbordar na sua casa, na sua família. Sabe, quantos dias, quanto tempo a gente viveu longe, fez tanta coisa e esqueceu dos de dentro. Quantas vezes a gente fez tanta coisa e a gente esqueceu de ser grato pelos de dentro. A gente esqueceu que Deus continua sendo o mesmo. Sabe, a gente precisa entender que nós temos a tendência, na verdade, a sempre focar nas coisas ruins. Se você já está anotando aí, eu queria já marcar um ponto com você. Sabe, as coisas não acabaram. E você precisa entender, para de focar nas coisas que estão acontecendo ao seu redor. Lembra do que Deus já te prometeu. Para de focar nas coisas ruins. Sabe, a gente tem a super tendência a só ouvir notícia ruim. E aí ouve a notícia ruim, meu Deus, explodiu lá, não sei o quê, e assaltaram, e fez isso, e fez aquilo. E você só fica com aquele medo. E aquele medo vai te tomando e você vai sendo paralisado por conta daquele medo. Para de focar nisso. Sabe, eu tenho certeza que esse povo lá naquele mar, naquele deserto, de repente eles falaram assim, e agora já era. A gente vai morrer. Porque agora eles vão querer matar a gente. Porque agora não tem mais para onde a gente correr. A gente não tem mais o que fazer. Só que a gente tem que lembrar quem está lá adiante. Para de focar nas notícias ruins. Sabe, eu tenho a tendência a não mais assistir TV. A não ficar focando nas notícias. Não, mas Sânia, eu vou ficar uma alienada que não vou fazer mais nada. Não. Filtra. Filtra o que você tem ouvido. Filtra o que você tem visto. Filtra. Sabe, a tal ponto de você entender que Jesus não veio trazer as boas novas. Ele tem boas novas todos os dias. As misericórdias se renovam todos os dias. Eu tenho certeza que uma palavra Deus tem para você todos os dias. Para de focar na notícia ruim. Para de ficar focando no que aconteceu no passado. Nós temos, infelizmente, esse hábito de sempre focar no que aconteceu e ficar lá atrás. E ficar lá atrás a tal ponto de esquecer o que Deus prometeu. Sabe, no meio daquela bagunça, todo mundo ali falando, eu tenho certeza que por um momento eles esqueceram que Deus falou assim, eu prometo que eu vou levar vocês para uma terra que emana leite e mel. Ó, vocês vão para um lugar onde vai ser um lugar maravilhoso, você vai ter um riacho lá, bem tranquilo, uma rede, fica de boa. É na minha versão. Sabe, eu tenho certeza, vai ter coca. Vocês querem, né? Sabe, eles esqueceram. Porque a notícia ruim estava vindo. Mas, Tani, está acontecendo. Mas lembra do que Deus prometeu. Para de ficar olhando para o que aconteceu no passado. Olha para frente. Tani, mas foi difícil perder alguém, eu imagino. Nunca é fácil perder alguém. Mas lembra que Deus está te sustentando. Leva para Ele o seu coração e fala, Deus, olha, eu perdi alguém, eu perdi meu emprego, eu perdi meu casamento.
Sabe, eu vi esses dias uma notícia, olha como que é, que na pandemia, muitos casamentos se perderam. Sabe, a gente tem que entender que as coisas não mudaram com Deus. Deus é o mesmo que restaura, Deus é o mesmo que transforma. Então, para de focar no passado. Fala, Deus, eu vou entregar para o Senhor meu casamento. Eu vou entregar meu coração que está dolorido por conta de um luto. Eu vou entregar meu coração porque está doído por conta de uma enfermidade que está acontecendo na minha família. Eu vou focar no Senhor. Eu vou focar no que o Senhor me disse. Eu vou esquecer as coisas que ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Amém? Você consegue entender? Eu quero que Deus hoje te leve para um lugar onde você vai descansar. Descansar sabendo que Ele está cuidando de você, que Ele é suficiente, que a simplicidade dEle é assim. Ele vai te levar para dentro de casa, e dentro de casa Ele vai te encher, e dentro de casa Ele vai te sustentar, e dentro de casa Ele vai transformar a sua família. Sabe, eu tenho certeza que nesse tempo de pandemia foi o tempo onde Deus mais transformou famílias. Muitas se perderam, mas muitas, eu tenho certeza, muitas foram restauradas. Sabe, você precisa lembrar e deixar o que aconteceu no passado para o passado. Deixa o velho para lá e vamos para o novo. Não acabou ainda o ano. Não acabou ainda, hoje é dia 6. Olha, gente, dia 6. Você ainda tem 25 dias. Tem 31, né? Você tem 25 dias ainda para transbordar. Tânia, mas não aconteceu nada. Como que eu vou transbordar em 25 dias? Busca a presença dele, se enche dele. Sabe, a gente tem que entender que se ele é a nossa fonte, então tá, ele é a fonte, ele vai então me encher. Então, a partir de mim, eu vou transbordar. Do que você está se enchendo? O que está te enchendo a ponto de você distribuir para as pessoas ao teu redor? Qual é a fonte que está te sustentando? Amém? Outra coisa, eu queria que você marcasse aí, sabe, entra num novo nível. No dia que o Vitor falou que, pastor Vitor, que eu ia ministrar, eu falei assim, nossa, logo no dia do meu aniversário, eu vou ficar morrendo de vergonha. Mas foi muito bom. Sabe, porque hoje, eu não sei para quem que eu falei, mas eu tenho certeza que é uma nova etapa. Eu estou no 30 já. Que fase. Sabe, mas 30 anos é uma nova fase. Sabe, você tem noção? Eu não tenho vergonha de falar a minha idade, não, gente. Fazer o quê? Sabe, é uma nova etapa. Sabe, é uma nova etapa. Eu queria que você entendesse que você pode entrar agora num novo nível. Lembra que a gente também tem falado. Vai lembrando de tudo. Eu queria hoje fazer uma retrospectiva hoje, total com você. Lembra que foi falado que a gente está entrando num novo tempo. A gente está liberado um novo tempo. Continua liberado. Por que você não está vivendo? Porque eu ainda não estou vivendo esse novo tempo. Já está liberado. Quando Deus falou para esse povo que ele ia dar uma terra que mana leite e mel, a terra já estava preparada. A terra já estava pronta. Sabe, o que Deus te prometeu continua pronto. Já está liberado. Deus já prometeu o marido, já está pronto o marido aí. Já estão recebendo aqui já. Sabe, o emprego que Deus prometeu já está preparado, ele já está pronto. Sabe o que basta? A gente entrar nesse novo nível. Eu lembro quando a Berna falou para mim assim, Tânia, você precisa entrar num novo nível. Um pouquinho antes dela ir viajar. Ela falou assim, Tânia, você precisa entrar num novo nível. Você precisa ir para um novo nível. Eu falava, mas que nível? Que nível que eu vou, meu Deus? A gente precisa entender que é de degrau em degrau, subindo, subindo. E ele vai transformando. Sabe, a gente precisa entender que a gente precisa ir para um novo nível. Chega de viver no raso. Para você viver ou transbordar, chega de viver no raso. Chega de ficar só pegando a aguinha ali no tornozelo. Tá bom, recebi, ótimo, agora eu vou embora. Sabe, o que te trouxe até aqui não é suficiente para te levar mais para frente. Até semana que vem, na sua célula, não vai ser suficiente. Você precisa se alimentar. Você precisa se encher. A gente falou esses dias sobre a simplicidade na palavra. Você precisa entender, Deus é simples na palavra. Ele vai falar com você. Eu tenho certeza que ele teve várias experiências de pessoas que ouviram Deus falar audivelmente. Eu tenho certeza. Só que ele fala mais através da palavra. Ele deixou isso para você. Ele deixou esse manual, essa história de amor, essa carta, como você quiser descrever, para você.
falando, filho, não acabou. Tem mais ainda, eu tenho mais ainda. Você consegue entender? Tem mais ainda. Deus tem mais para você para frente. Mas Tani, o mar, olha lá na frente. Vamos de outro nível. Ezequiel 47 fala, né? Que a água, ele foi levado para um rio a ponto de, tá batendo só no tornozelo. Não, eu quero mais. Foi subindo no joelho, eu quero mais. Foi na cintura, eu quero mais. Queira mais. O novo nível já está, o novo tempo já está disponível. O transbordar já está disponível. Basta eu e você entender que não acabou. Por conta das notícias que estão acontecendo. Por conta de uma crise, não acabou. Você precisa entender. Já está pronto. Ainda não acabou. Sabe, vá como Ezequiel, num nível onde não dá mais pé para você. Um nível onde você vai transbordar. Um nível onde você vai se encher a ponto de transbordar. As pessoas vão olhar para você e falar assim, meu Deus, o que aconteceu com o Rafael? O Rafael está tão alegre, mas ele está com uma crise financeira. Mas o Rafael continua alegre, ele entende que a dependência dele não está no dinheiro. Ele entende que a dependência dele está em Deus. Você consegue entender? Não, mas por que fulano está tão feliz? Sendo que o casamento dele foi para o ralo. Deus consegue restaurar. Sabe, eu queria que você lembrasse, se você puder anotar aí, Marcos 5:36. A história de Jairo, lembra? Jairo foi e pediu ajuda para Jesus. Jesus, vamos lá, que minha filha está morrendo. Minha filha está a ponto ali, ela vai morrer se o senhor não chegar. Jesus falou, tá bom, eu vou com você. E no meio daquela ainda, Jairo ali junto, vamos Jesus. Uma mulher chega. Uma mulher no meio e ela é curada ali e atrasa um pouquinho Jesus, entre aspas. Sabe, quantas vezes a gente pensa que Jesus chegou atrasado? Sabe, enquanto Jesus está ali curando aquela mulher e ela é curada através do fluxo de sangue, acabou, cessou. Sabe, Jesus continua a lida dele indo para curar a filha de Jairo. E aí alguém chega e fala assim, não precisa mais incomodar o mestre porque ela já morreu. Quantas vezes esse ano você já ouviu pessoas falar assim, então, esse meu sonho morreu. Esse plano que eu tinha morreu. Sabe, a gente precisa trazer a memória. A gente precisa lembrar que Deus continua sendo o mesmo que ressuscita mortos. Lembra? Ele ressuscitou Jairo 4 dias depois. Meu Deus. Sabe, no momento em que essa pessoa, não sei quem chegou e falou para Jairo, Jairo, não incomoda mais. Eu tenho certeza que você já ouviu pessoas chegando e você fala assim, fulano, não vai mais para a igreja. Não tem salvação. Não tem cura. Para essa pessoa, para o seu filho drogado, não tem mais jeito. Para esse casamento que está todo zoado, não tem mais jeito. Para você não tem mais jeito. Eu queria declarar sobre a sua vida, tem jeito. Tem jeito sobre a sua família. Tem jeito ainda para o seu casamento, para as suas finanças. Tem jeito para você. Basta você lembrar que ele continua sendo o mesmo. No momento em que Jesus está indo com Jairo, Jairo fala assim, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Jesus fala, calma. Eu queria te falar, calma. Não acabou. Sabe, Jesus chega naquela casa e aí está todo mundo chorando, todo mundo desesperado. Jesus fala assim, então tá, vamos, entra você, pai, mãe, fulano, só entra vocês. Sabe, nesse tempo que já está pronto, entra com as pessoas certas. Vai com as pessoas certas. Eu vi hoje um post que eu achei muito interessante. Seja seletivo nas suas escolhas. Como assim, Tani? Sabe, se você for seletivo nas suas escolhas, você vai entender que muitos aborrecimentos você não vai ter. Sabe, leva com você pessoas que têm o mesmo propósito que você. Mas e as outras? Você faz o teu papel de orar, interceder por essas pessoas. Mas entende que com você, dentro do quartinho onde Deus vai ressuscitar os seus sonhos, leva as pessoas certas. Não conta para todo mundo que Deus tem falado para você. Não fica jogando no Instagram, no Facebook, o que Deus tem falado para você. Fala com as pessoas certas. Entra com as pessoas certas. Sabe, no momento em que Jesus entra naquele quarto e todo mundo fala, ela morreu. Ele fala, não, ela não está morta. Ela está dormindo. Sabe o seu sonho que muitas vezes falou, já acabou o final de ano, não tem mais nada? Ele está adormecido. Sabe aquele plano que você tem, que você acha que acabou? Ele está adormecido.
Jesus está falando assim, acorda. Acorda. Talita cume, né? Sabe, levanta daí. Sabe, eu ouvi uma vez uma palavra que fala assim, só acorda quem fez adormecer. Então, muitas vezes, a gente que fez os nossos planos dormirem, deixou esquecidos, achando que não tem mais jeito. Tem mais jeito. Lógico que tem jeito. Com Jesus, tudo tem jeito. Sabe, lembra. Sabe, vá para esse novo nível. Entra nesse novo nível e deixa para trás tudo aquilo que está tirando você da presença. Tudo aquilo que está embaraçando os seus pés. Entra nesse novo nível. Vá para outro nível, vá para outra etapa. Tudo é fase. Tudo vai passar. Fica tranquilo que isso que está acontecendo na sua vida vai passar. E ainda não acabou. Sabe, para a gente terminar, eu queria que você, se você puder anotar, Lamentações 3, 21 e 24, fala assim, eu vou trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu vou trazer à memória aquilo que é bom. Eu vou trazer à memória. Lembra. Lembra o que Deus te prometeu. Lembra a palavra que Deus te direcionou. Lembra. Sabe, a gente esquece muito fácil. Lembra. Sabe, hoje é uma noite em que você precisa lembrar. Jesus não ficou impactado por conta da pandemia. Jesus não mudou por conta de uma crise. Jesus não mudou. Sabe, o que ele planejou para você continua sendo o mesmo. Ainda não acabou. Ainda não acabou. Lembra. Sabe, que hoje Deus traga à sua memória todos os planos, todos os sonhos. Você está preparado? Eu queria te fazer essa pergunta. Se você não fez ainda para você, eu queria que você anotasse, escreve, pensa. Você está preparado para o seu novo ano? Você está preparado para essa nova etapa? Vai ser o seu melhor ano? Eu tinha feito que esse seria o meu melhor ano. E não é que foi? Foi. Foi melhor do que eu pensei, sabia? Mas, Tânia, você ganhou as coisas que você queria? Não. Mas foi melhor. Sabe, porque eu entendi que a minha dependência não está nas coisas, está nele. A gente precisa entender que ele é suficiente, que ele é simples, eu venço as minhas batalhas nele. Entenda isso. Sabe, quando Moisés ele foi chamado para tudo isso, lembra daquela sarça que ele encontrou Deus ali naquela sarça? Eu acho é uma das coisas mais lindas que eu já vejo na Bíblia. Tem vários, né? Mas eu acho lindo. Sabe, Deus ele fala assim, ó, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está é santo, é sagrado, é perfeito. Sabe, eu queria te convidar para ir em um lugar onde você vai tirar as sandálias, onde você vai tirar tudo que está tirando você da presença, tirando todo o seu foco e entrasse para esse lugar. E que nesse lugar Deus falasse para você, filho, filha, ainda não acabou. Filho, filha, vamos transbordar. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Feche seus olhos aí onde você está. Sabe, eu queria que você fosse para esse lugar. Mas como, Tânia, eu vou para esse lugar? Sabe, entra nesse lugar onde é só você e ele. Entra nesse lugar onde não vai ter ninguém. E eu queria, se você tiver de sandália, e tira, eu estou descalça aqui já. Se você puder tirar, mas se você não puder, não tem problema. Chega na sua casa depois e faz isso. Tira suas sandálias dos seus pés. Fica tranquilo. Sabe, Deus ele quer te levar para um lugar aonde vai ser só você e ele. A um lugar aonde você vai entender que a sua dependência, a sua suficiência é ele, a simplicidade é ele. Tudo vem dele e tudo vai voltar para ele. Lembra que esse ano você ainda vai transbordar ainda mais. Começa a falar para ele, Deus, eu me perdi às vezes, eu não sei o que está acontecendo. E eu não quero me manter nesse lugar. Eu quero ir para outro nível. Eu quero ir para essa etapa nova. Começa a falar para ele o que está acontecendo aí dentro. Deus, eu já estou feliz, mas eu quero mais. Começa a fazer. Sabe, Deus ele quer transbordar em você mais ainda. Só que você precisa pedir. Paizinho, obrigada, Pai. Obrigada porque no meio de toda a loucura que a gente tem vivido, o Senhor ainda fala que não acabou. Pai, eu recebo isso e eu declaro sobre cada vida. Deus, não acabou. Não acabou os sonhos, não acabou os planos, não acabou o que o Senhor prometeu. Por mais que tenha um mar gigantesco na nossa frente,
a gente vai atravessar. Deus, basta uma palavra que a gente vai atravessar. Paizinho, que nessa noite, essa palavra de que ainda nada acabou, Pai, isso vem entrar no nosso coração de tal forma, a ponto da gente entender que com o Senhor a gente vai além, a gente vai para outro nível. Paizinho, nos encontra disponível nessa noite. Paizinho, se a gente ainda não está, nos ajuda a estar. Nós queremos, Deus, abrir mão de tudo para estar disponível para esse novo nível, para entrar nesse novo tempo. Paizinho, nós queremos pegar isso e trazer para nós, porque nós cremos que já está liberado. Pai, que nesse novo tempo, nessa nova etapa que o Senhor já liberou, nós possamos viver esses dias, Paizinho, entendendo que o Senhor é maravilhoso, que estar na Tua presença é o que vale mais do que muita coisa. Paizinho, o Senhor é maravilhoso. Nós queremos Te louvar e agradecer, Pai, e nós queremos que ainda não acabou. Paizinho, traz a alegria de volta nessa noite. Pai, traz a força para aquele que está cansado, desanimado, traz a ânimo. Pai, nesse momento, que o Senhor venha curar, não somente o físico, mas, Paizinho, cura também o nosso emocional, que muitas vezes está tão abalado diante de tanta notícia. Paizinho, que as boas novas venham entrar em nosso coração, Pai, e encontrar um terreno fértil. Pai, que essa noite o Senhor venha curar, Paizinho, aquele que está enfermo, aquele que está no hospital. Espírito Santo, entra agora, Paizinho, como um vento impetuoso em cada hospital de Maringá, de região. Paizinho, que todos fiquem abalados, sabendo que o Senhor veio como um vento, curando cada pessoa, restaurando cada casa. Paizinho, restaurando, Paizinho, o nosso espiritual, a nossa vida. Pai, que essa noite, Pai, nós possamos ouvir, nós vamos ouvir, Pai, palavras que o Senhor entrou e curou, palavras que o Senhor entrou e tirou as pessoas do vício,